E aí, filhos do Pai, como é que vocês estão? Todos bem? O Pai continua com saudade. E se arruma um tempinho, conversa com o Pai. Vamos para a reflexão de hoje. Nós continuamos com a carta aos Hebreus. Nós vamos falar um pouquinho sobre os capítulos 8, 9 e 10. Separamos esses 3 capítulos porque termina de falar sobre a figura de Jesus, trazendo a comparação. E a carta ela vem trabalhando desde o primeiro capítulo, ela vem trabalhando o conceito, da figura da pessoa de Jesus dentro do olhar, e da cultura hebraica, onde muitos estavam descaracterizando ou não entendendo o peso, que a pessoa de Jesus, que a divindade, não se havia o entendimento correto de quem foi e de quem era Jesus no contexto dessa tradição cristã hebraica. Então, nos capítulos de 8 a 10, o autor ele vem falando, por exemplo, nós tiramos aqui alguns subtítulos que o autor levanta com relação a essa figura, a essa intenção. Jesus, mediador da nova aliança. Então ele vem falando sobre o contexto da antiga e da nova aliança. O santuário terrestre, ele vem falando como era o santuário terrestre e como o sacrifício de Jesus se torna um sacrifício perfeito e eficaz. E ele vai terminando o capítulo 10, informando que o sacrifício de Cristo também é único, se torna único e se torna eterno. Se tornou o sacrifício para sempre. E tal sacrifício apresentava a presença de Deus, era o sacrifício que trazia a presença de Deus. E aí o autor, ele finaliza o capítulo 10 falando sobre se pensar no passado e que há uma recompensa para aqueles que entendem e acreditam, nessa figura, nesse sentimento, do poder de Deus através de Jesus. Então, vamos pensar aqui, vamos tirar alguns versículos. Hebreus, capítulo 8. Versículo 7 diz assim, porque se a primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda aliança. E de fato, repreendendo-os, diz: eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com os seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não dei atenção a eles, diz o Senhor, porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, imprimirei as minhas leis na mente deles e as inscreverei sobre o seu coração. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo.
e não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conheça o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados não me lembrarei. A gente observa essa ligação com Jeremias, capítulo 31, versículos 31 a 34, pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia e dos seus pecados jamais me lembrarei. E aí ele termina o capítulo 8 dizendo: quando ele diz nova aliança, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. O autor, ele chama a atenção dos hebreus porque eles estavam presos a toda a estrutura cultural do passado, agarrados ali a todos os usos e costumes, toda a tradição, né, dessa antiga aliança, né? Tabernáculo, sacrifícios. Por isso que o autor chama a atenção para se entender, né, o papel dessa nova aliança em Cristo Jesus. Aí ele vem falando sobre o tabernáculo terrestre, no capítulo 9, ele vem falando sobre o sacrifício de Cristo, sendo perfeito e eficaz. Ele vê, olha, quando porém, versículo 11, capítulo 9, quando porém Cristo veio como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos humanas, quer dizer, não desta criação, e não pelo sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no santuário uma vez por todas e obteve uma eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que os que foram chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que houve uma morte para a remissão das transgressões que foram cometidas sobre a primeira aliança. Porque onde há um testamento é necessário constatar a morte de quem o fez. Sim, porque um testamento só é confirmado depois da morte de quem o fez, pois de maneira nenhuma um testamento tem força de lei enquanto ainda vive quem o fez. Por isso, nem a primeira aliança foi estabelecida sem sangue. Porque, havendo Moisés proclamado a todo o povo todos os mandamentos conforme a lei, pegou o sangue dos bezerros dos bodes com água, lã tingida, descalades e sopo, e aspergiu não só o próprio livro, como também todo o povo, dizendo: este é o sangue da aliança que Deus ordenou para vocês. Igualmente também aspergiu com o sangue do tabernáculo e todos os utensílios do serviço sagrado. De fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que estão nos céus fossem purificadas com tais sacrifícios. Mas as próprias coisas celestiais requerem sacrifícios superiores àqueles. Porque Cristo não entrou no santuário feito por mãos humanas, figura do verdadeiro santuário, porém no próprio céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Ele não entrou para oferecer a si mesmo, muitas vezes, como o sumo sacerdote entra todos os anos no Santo dos Santos, com sangue alheio. Se fosse assim, ele precisaria ter sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao chegar o fim dos tempos, ele se manifestou uma vez por todas para aniquilar o pecado por meio do sacrifício de si mesmo. O que eu acho interessante
nessa abordagem do autor é que os sacerdotes, o sumo sacerdote, ele entrava no Santo dos Santos, mas ele não morria, né? Ele apresentava o sacrifício, ele apresentava uma morte para a remissão dos pecados do povo de Israel. E a gente para pensar o seguinte: era um ritual que estava acontecendo, orientado por Deus a Moisés. E esse ritual foi feito. Quando Jesus vem, ele se apresenta como sumo sacerdote. E ao invés de levar o sacrifício de outro, ele leva a si mesmo como sacrifício. Por isso que o autor chama a atenção para esse gesto, para essa figura da ação de Jesus Cristo, mostrando justamente isso. Ora, Jesus se apresenta como o sumo sacerdote. Ele entra no templo. E aí esse templo é um templo divino. E na presença do Pai, ele entrega a sua própria vida, derrama o seu próprio sangue para a remissão dos pecados. E com a sua morte se consolida ou se atesta o testamento. Por isso que na hora da morte, sua última expressão foi: está consumado. Nas suas mãos eu entrego o meu espírito. Assim ele fala com o Pai. Que possamos guardar isso nos nossos corações, filhos do Pai. Entender que Deus não espera de nós sacrifícios, Ele espera de nós obediência. E a obediência, quando se tem a intenção de fato de obedecer, nos dá a certeza de que nós estamos fazendo por amor, não estamos fazendo por sacrifício. Que assim vivamos, e eu desejo que isso seja uma realidade na vida de todos vocês. Em nome de Jesus, Deus abençoe vocês. Filhos do Pai,